Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da editora NPE. E hoje a gente conta com a presença ilustre do nosso mentor de livros, o Jeff Samagaia. Boa noite, Jeff. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal da nossa editora NPE, que tem como objetivo ativar pessoas a se tornarem escritoras das suas próprias histórias. E, como muito bem dito pela Gisele, hoje nós iniciamos uma sequência de lives onde falaremos de um tema bastante importante, né, Gisele? Isso, a gente vai conversar com vocês hoje. A gente vai dar início a uma série de lives falando sobre elementos de diagramação. Mas antes a gente queria trazer para vocês, assim, muitas pessoas, muitos escritores, quando entram em contato com a gente, eles têm algumas dúvidas do tipo, mas o que é o livro ser diagramado? Quando a gente pergunta assim, o seu livro já está diagramado, eles olham e dizem assim, não, mas como assim diagramado? Principalmente os escritores iniciantes. Então a gente começa com uma pergunta, vou perguntar para o Jeff, que é o nosso, afinal de contas, ele é o nosso mentor de escritores. Então, assim, Jeff, o que é diagramação? Explica um pouquinho para o pessoal. Diagramação, pessoal, é você deixar o texto, para o teu livro preparado, né? O conteúdo do teu livro que foi escrito num Word, num editor de texto, né, que você desejou, deixar estruturado para que ele esteja preparado para o formato de um livro, né? É você deixar o livro com uma hierarquia de conteúdo, títulos, textos, espaçamento de linhas, tamanhos de fonte, de uma maneira visual e que seja fluida para a leitura dos teus leitores, né? Então, diagramação nada mais, nada menos é do que você deixar estruturado todo o conteúdo do seu livro no formato de livro para ser impresso em uma gráfica. Ou até mesmo se for um livro digital, né, Gisele? Ou seja, a gente conseguir deixar o conteúdo todo de uma forma que ele fique visualmente agradável para que o nosso leitor, para que ele consiga consumir esse conteúdo da forma mais tranquila possível e sem distrações também, né? Sem distrações de elementos fora do lugar, elementos diferenciados e tudo mais, né? Com certeza. É o que é mais importante no caso, né? Deixar visualmente agradável, né? E para que o leitor ele possa absorver o conteúdo de maneira fluida e sem muitas distrações, no caso, né? Isso, então, como a gente falou, a gente vai dar início a essa nossa série de lives falando, então, sobre diagramação, sobre elementos da diagramação. A gente vai começar hoje falando sobre margens. Né? Aí a gente vem aquela pergunta assim, mas o que a margem tem a ver com o nosso livro? O que a margem tem a ver com a nossa história? Por que ela é um elemento tão importante a ponto que a gente vai começar falando sobre ela, Jeff? Olha, inicialmente, quando a gente fala de margens, a gente tem que deixar claro que as margens são aqueles espaços em branco ao redor do livro, né? Tanto superior quanto inferior, quanto nas laterais, né? A margem interna e a margem externa, né? O erro mais comum quando pensamos em margens, né? E muitas vezes os escritores eles querem otimizar, deixar conteúdo mais preparado para impressão, né? Ao economizar páginas, eles acabam deixando as margens muito estreitas, né? E é muito importante que você deixe esse conteúdo, né, de maneira harmônica, né? Nem 8 nem 80, né? Não deixar tão próximo, com tão pouca margem, nem com muita margem, né? E aí a gente entra numa sessão em que a gente fala de deixar as margens abertas para que o leitor ele possa ter uma experiência agradável na hora de manusear o livro, né, Gisele? Um dos maiores erros que são cometidos quando a gente fala sobre margens é quando a gente, justamente o que o Jefferson acabou de falar, quando as margens elas ficam muito pequenas e a gente começa a ter aquela impressão de que a letra, as palavras começam a ser engolidas pelo miolo do livro quando a gente abre, né? E sem contar que a gente às vezes não respeita o que dentro do mundo editorial, dentro dessa nossa vida de editor, a gente chama de margem do dedão, que é aquela borda externa onde o escritor, o leitor vai segurar o seu livro, e se essa margem não tiver respeitada, não tiver espaço para que ele possa usar e colocar os seus dedos ali, como o Jeff está mostrando,
o próprio dedo do leitor, ele tampa o conteúdo do seu livro, né? Geralmente a gente usa essas margens laterais para que a gente possa colocar, às vezes, dependendo do livro, dependendo do conteúdo, às vezes um campo de anotações para que o leitor possa fazer anotação se o seu livro for interativo, né? E isso com certeza, né? E essa escolha de margens, ela é de extrema importância para que o conteúdo fique bem organizado. Da mesma forma como às vezes o pessoal erra deixando margem muito pequenininha, que daí vai engolindo o conteúdo no miolo, onde o livro é colado, que é a margem de colagem, né? Essa margem aqui, ó, que a Gisele tá falando, eu tô mostrando aqui no livro, né? Que é essa margem interna aqui, ó. Quando você manuseia o livro, ela tem que ter uma margem para que você possa, o texto ele não possa estar colado nessa parte do miolo aqui, ó, na parte interna, né? Por que isso aqui, pessoal? Primeiro, tem dois motivos importantes aqui. Não deixar muito próximo da margem interna, por quê? Para não ser engolido na hora de folhear as páginas, né? E outra função da margem interna que a Gisele citou aqui, onde eu estou apontando o dedo aqui, ó, se o livro ele for, quanto mais grosso for o seu livro, mais essas páginas elas tendem a ficar arredondadas. E se o teu texto estiver muito próximo dessa margem aqui, o que acontece? Você vai acabar lendo o livro e virando a cabeça assim, né? Então, quando eu estou abrindo o livro para ler, eu tenho que ter a ponto de visão reto, no caso, né? Eu não posso fazer com que o texto acompanhe a dobra ou a curva da página, né? Para que facilite a leitura e deixe uma experiência mais agradável para o escritor, para o leitor, melhor dizendo. E outra coisa que é de extrema importância, né, Jeff, é a questão das margens superiores e inferiores, que geralmente nessas margens a gente usa, conforme combinado com o escritor, óbvio, a gente usa para colocar alguns elementos e algumas informações sobre o livro, como às vezes o nome do capítulo, o nome da seção, em alguns casos até o próprio nome do escritor, e o número de páginas, certo? Isso. São aqueles elementos que vão enriquecer ainda mais o conteúdo do seu livro, né? Na parte superior, normalmente é colocado ali o nome do livro, o nome do capítulo, a seção do livro que está sendo lida naquele momento, o nome do escritor. São elementos que enriquecem e deixam o livro mais bonito, né? Você pode, por exemplo, também usar nessa área ali algum elemento gráfico para deixar mais bonito a leitura do seu livro, de repente mais interativo o seu livro. Já lá na parte inferior, a margem inferior, você utiliza usualmente para quê? Para fazer a paginação, né? Botar o número de página, para você acompanhar a leitura de acordo com o sumário do seu livro. Só que, como muito bem colocado pela Gisele aqui, isso tudo é tratado com o escritor no momento da diagramação, né? Nós estamos aqui nessa live mostrando o que é possível ser colocado, mas depende muito do gosto, depende muito da mente criativa do escritor e como ele pensou no livro dele no momento que ele estava escrevendo, né? Essas margens elas são importantes, ter esse respiro para que a gente possa deixar o livro também com um aspecto mais de interatividade, digamos assim, né, Gisele? Isso. Uma coisa que é importante a gente pegar e deixar frisado para os escritores, principalmente os que querem trabalhar com ilustrações dentro do seu livro, é que quando a gente coloca a ilustração, a gente tem que cuidar para que a ilustração às vezes até pode chegar até o miolo do livro, mas a gente cuidar para não deixar muitos detalhes muito próximos do miolo, porque o leitor ele vai tentar ver e aí corre o risco dele tentar abrir o livro para conseguir ver todos os detalhes dessa ilustração. Então, assim, é sempre importante cuidar para que a ilustração também não chegue muito próximo da margem interna dessas páginas, né? Uhum. E outra coisa que a gente consegue trazer para conversar sobre essa questão de margens, do mesmo jeito que a gente falou das margens pequenas, então nem 8 nem 80, como a gente fala muito bem com os ditados e tudo mais, é a gente não usar também margens muito grandes, porque daí quando a gente usa margens muito grandes, a gente reduz muito o espaço útil da página. A gente tem um espaço reduzido para conseguir colocar o conteúdo. Muitas vezes a gente pode pegar e dizer que o escritor pode chegar e dizer assim, não, mas eu quero que a margem fique maior para que o livro seja melhor manuseado.
Se a gente deixar uma margem muito grande, a gente reduz o espaço útil. E o que acaba acontecendo? A gente impacta no valor final do livro, porque se a gente diminuir o espaço de conteúdo, automaticamente a quantidade de páginas ela aumenta, né? Sem contar também, né, Gisele, a questão do aspecto, né? Porque vai ficar aquela impressão de que você deixou com muita margem para que o livro ficasse. Claro, tem toda a questão de custos do livro na hora da impressão, mas fica aquele aspecto de que você botou mais margem maior para que o livro tivesse ficasse mais grosso, ficasse com mais páginas, né? E assim, a experiência do leitor não vai ser legal porque ele vai estar lendo um conteúdo muito centralizado e ele vai ler muito rápido aquelas páginas, né? Então, como muito bem colocado aqui pela Gisele, aquela questão de nem 8 nem 80, no caso, né? O que a gente tem que pensar? Sempre quando fala assim, margens, a gente tem que, claro, cuidar para que elas respeitem toda a questão do manuseio do livro, com as margens externas, ter o espaço do dedão ali para que o leitor possa ter uma experiência agradável sem botar o dedo em cima do texto, né? E dentro da margem interna, essa questão de que o texto não faça a curva na hora de estar lendo aqui, né? Então, ele tem que ficar numa linha reta para que o leitor não precise ficar mexendo a cabeça, tendo que manusear o livro dessa forma para fazer a leitura, no caso, né? Já na questão das margens superior e inferior, tem toda essa questão também, né, de você ter um respiro, porque se você vai colocar, por exemplo, lá no final da página, a numeração da página, né, por exemplo, a página 38, eu tenho que cuidar também muito para que, deixa eu mostrar aqui, para que o número de página não fique muito colado no texto aqui, senão vai parecer que o número de página faz parte do texto. Então tem que ter esse respiro, tanto inferior quanto superior, para que fique visualmente agradável a experiência do leitor também, né? E para que esses elementos não confundam o leitor ou deixe aquele aspecto de que tudo ficou meio um conteúdo muito bagunçado na hora da diagramação, né? Então, falando-se de margens, o elemento é um elemento muito importante dentro da diagramação de um livro para que você tenha essa experiência, para que você passe a melhor experiência para o seu leitor e, claro, para que ele tenha uma leitura fluida e agradável, né, Gisele? É isso aí. Então, pessoal, o nosso recado para hoje, a gente queria falar especificamente de margens. Acompanhe que nas próximas semanas a gente vai estar falando de alguns outros elementos importantes dentro da diagramação, porque logo em breve a gente vai abrir novamente o nosso curso, vai abrir as vagas para a segunda turma do curso Diagramando Histórias, onde a gente ensina as pessoas a usarem o Microsoft Word para diagramar. Antes que o pessoal fale assim, o Word não funciona para diagramação. Gente, existem vários aplicativos que podem ser usados sim para diagramação. O Word é um deles, é um dos mais comuns, é onde geralmente o escritor acaba escrevendo seu livro. Então, para facilitar o nosso trabalho enquanto editor, enquanto diagramadores, a gente trabalha bastante com Microsoft Word e a técnica que a gente desenvolveu para realizar as diagramações, ela passa na gráfica, ela chega na gráfica, passa redondo nas gráficas, a gente nunca teve problemas com as gráficas por diagramar os nossos livros no Microsoft Word. Então, para você... Também... Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não. Vale lembrar também, né, que os alunos da primeira turma aí já passaram por experiências em que o curso realizado pela gente fez com que eles fizessem um trabalho e tivesse aí uma boa recomendação de uma das gráficas que foi feita a impressão do livro, né? Até a aluna que fez esse trabalho, ela vai estar nos passando um depoimento, a gente vai colocar na nossa página de abertura da segunda turma para que vocês possam ver que sim, é possível diagramar na ferramenta Microsoft Word, né? Claro, existem outras ferramentas, nós não estamos aqui para falar mal das outras ferramentas, mas qual é o principal motivo que a gente tem de trazer a ferramenta Microsoft Word? O principal motivo é porque em todos os computadores, laptops, e a gente tem aí hoje na internet, o editor mais conhecido pelas pessoas
e que é utilizado por grande parte da população mundial é o Microsoft Word. Então, é uma ferramenta que, sim, é possível você realizar uma diagramação com qualidade e também por ter essa facilidade de acesso para que as pessoas possam aprender no nosso curso de Diagramando História através de uma ferramenta que já é bastante conhecida pela grande maioria das pessoas, né, Gisele? A gente gosta de usar, a gente gosta de dizer assim, a gente não existe ferramenta ruim. Existe o desconhecimento para o uso da ferramenta. E é isso que a gente traz, é esse conhecimento que a gente traz dentro do curso Diagramando Histórias. Então, assim, para você que está assistindo essa live, depois que ela já aconteceu, se você souber alguém que tiver interesse em aprender um pouquinho mais sobre esses elementos da diagramação, aprender um pouquinho mais sobre esse universo de diagramação de livros, recomenda a live, encaminha para ela, passa o link para que ela possa assistir. Coloquem as suas dúvidas aqui embaixo, nós vamos respondendo à medida que forem aparecendo essas dúvidas. E clica no link aqui embaixo, entra no nosso grupo para não perder as novidades, não perder a abertura dessas novas vagas para essa segunda turma do curso. E vem com a gente para que a gente possa facilitar a vida de vocês enquanto diagramadores, enquanto escritores, enquanto entusiastas da literatura. Né? Vale só deixar aqui um aspecto muito importante, né, para você que está aí de repente querendo fazer uma renda extra, ou até mesmo querendo buscar uma profissão no marketing digital. Hoje o diagramador ele já é bastante requisitado pelas gráficas editoras aí, e o curso de Diagramando História ele vai ter aí um preço bastante acessível para você que quer começar, quer conhecer um pouco mais desse universo da literatura, né? Sem contar que a gente também tem como proposta trazer os melhores alunos do curso Diagramando Histórias para que façam parcerias com a gente aqui na nossa editora, né, Gisele? Então, assim, acompanhe. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição dessa live o link para o acesso ao grupo exclusivo do curso Diagramando História, e lá nós vamos ter informações exclusivas e informações bastante importantes para a abertura dessa segunda turma do curso Diagramando Histórias, tá bom, pessoal? Não percam essa oportunidade, compartilhem essa live, esse conteúdo para as pessoas que vocês conhecem, que estão buscando essa informação, comentem, deixem suas dúvidas aqui que a nossa equipe da Editora NPE vai estar respondendo para vocês à medida que as dúvidas forem respondendo, né? E mais importante, né? Curta esse vídeo, né? Para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e entregue para mais pessoas. E se você quiser continuar acompanhando aí as nossas lives, os conteúdos que são destinados e gravados no nosso canal da Editora NPE, ativa o sininho, porque quando a gente estiver subindo novos conteúdos, quando a gente estiver publicando, abrindo as nossas próximas lives, você vai estar sendo notificado e não vai perder nenhuma informação bastante importante aí nas próximas semanas. No mais, eu só quero agradecer aí a oportunidade de estar participando dessa live, de estar aí ativando pessoas a se tornarem escritoras das suas próprias histórias e, claro, fazer com que todo mundo se torne escritor da sua própria história. Pessoal, agradecemos a presença das pessoas que nos acompanharam ao vivo durante essa live e compartilhem esse conteúdo para quem vocês acham que possa ser importante. Vamos espalhar conteúdos bons, a gente espalha, né, pessoal? Então, clica no sininho, ativa para que você possa ser avisado sempre que nós estamos trazendo conteúdos novos. Fique acompanhando os nossos conteúdos na rede social, no Instagram, no @editornpe, @jeff.samagaia. Acompanhe o nosso canal do YouTube aqui da Editora NPE. O Jefferson também tem um canal do YouTube dele, que também é o jeff.samagaia, que é o Escreva Seu Livro Transforme Vidas, isso, né? Isso, esse é o nome do canal. Isso, nome do canal. Então, Escreva Seu Livro Transforme Vidas. E se você conhecer alguém que gostaria de trazer a sua história, dar corpo à sua história e transformar ela num livro, também pode entrar em contato com a gente, que a gente vai dando os direcionamentos. Pessoal, agradecemos a presença de todos hoje. Para quem estiver assistindo esse vídeo gravado, acompanhe os outros conteúdos do nosso canal e até a próxima live. Até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.